Próxima parada, estação entrevista. É sobre isso, Morgana Fernandes, justamente sobre trânsito, sobre essas mortes todas que aconteceram agora neste feriadão, este primeiro um pouco mais com as flexibilizações assim ditas, né, no estado de Santa Catarina. O Senado aprovou inclusive no dia 3, no início do mês, um projeto de lei alterando regras do CTB, que é o Código Brasileiro de Trânsito. O projeto foi apresentado pela Presidência da República, trazendo várias alterações. Entre essas alterações, né, diminuindo a punição para o excesso de velocidade, aumentando a validade da Carteira Nacional de Habilitação. Pô, isso não é um sinal que a gente está preocupado com as mortes no trânsito. E sobre esse assunto a gente volta a conversar agora com a especialista em trânsito, Karine Winter. Boa tarde, Karine. Foram aí 17 mortes só nesse final de semana. E como que a gente pode avaliar essa situação da tentativa de flexibilização dessa legislação? Boa tarde, Morgana, Adilson, os ouvintes do Estação Notícia. É realmente assustador este número, este balanço de mortes e de acidentes no último feriado, e nos preocupa muito porque o projeto de lei que está tramitando e que traz as alterações do Código de Trânsito Brasileiro realmente não estão trazendo as modificações que nós esperávamos em relação à questão de segurança no trânsito. Me parece mais um projeto de lei mais voltado a questões políticas do que realmente a prevenção e a segurança no trânsito, já que há uma flexibilização, vamos dizer assim, de alguns pontos muito importantes, como por exemplo a questão da validade da CNH, né, estendida para 10 anos, e enfim, há uma outra situação que também me preocupa bastante nessa dita flexibilização, que é a questão da circulação das motos, né? Que hoje o texto nos traz que a circulação de motos, motonetas e ciclomotores, quando o tráfego estiver lento ou parado, deverá ser em uma velocidade que preserve a segurança, ou seja, admitindo a questão dos corredores para moto, né? E aí, como que nós vamos mensurar, como que nós vamos entender o que é tráfego lento, o que é, né, parado a gente sabe, mas como que vai ser medido, como que vai ser fiscalizado? Quer dizer, me parece que são alterações que não têm um fundo realmente preocupado com a segurança e a prevenção. Justamente, né? A gente traz aí, então, nessa tentativa de alteração, além da questão da validade da CNH, também a exigência do transporte de crianças menores de 10 anos, né? E outro destaque, a alteração da lei do farol baixo. Essa questão da lei do farol baixo, qual que é o impacto hoje? Eu acredito que o impacto seria o aumento no número dos acidentes de trânsito. Inclusive porque a gente percebeu aí pela fala do inspetor Graziano, da PRF, que a grande maioria dos acidentes acabaram acontecendo em rodovias de pista simples, não duplicadas, o que é necessário você ter sim o farol aceso, independente da condição de tempo, de visibilidade, de luz, né? Você precisa ter os faróis acesos para poder sinalizar melhor o seu veículo no sentido de ver e ser visto, né? Então eu acredito que o impacto que nós teremos, caso seja realmente aprovada, vai ser um impacto extremamente negativo. Karine, está provado que o acidente é provocado por conta de erro de um dos condutores. Não adianta um se portar de uma forma correta, enquanto que o outro vem e acaba criando a situação do acidente e matando todo mundo. Nós, há pouco tempo atrás, víamos que parecia que a lei estava apertando, justamente porque o brasileiro é assim. Não adianta, né? Tem que apertar a lei, tem que fazer doer no bolso, tem que botar na cadeia aqueles que dirigem bêbado, que matam as pessoas. E agora começou o inverso. Então, eu não estou vendo uma luz lá na frente desse túnel justamente para diminuir os acidentes. Pelo contrário. Verdade, Adilson. Quando a gente espera realmente que haja um endurecimento, né? Como você falou, que
as multas, as punições, elas sejam aplicadas de forma exemplar, quando a gente necessita, né, não é nem que quer, a gente necessita do endurecimento das leis e das punições, nós temos visto o afrouxamento através desse projeto de lei. É claro que esse projeto de lei ainda vai percorrer um longo caminho, que se aprovado ainda tem 180 dias, né, para aplicação e tudo mais. Houveram mudanças na semana passada, solicitações de algumas pequenas alterações, então ele ainda retorna para a Câmara para uma nova análise e depois vai para o Poder Executivo, né? Mas a gente vê que realmente se você me perguntar o que esse projeto de lei traz em relação à questão da segurança e da prevenção, ele prevê a criação de escolinhas de trânsito, o que, ao meu ver, não é o suficiente para que você possa realmente educar e, o principal, reeducar, né, os condutores e todos aqueles que circulam no trânsito, seja de moto, de bicicleta, a pé, enfim, né? A gente precisa da reeducação, porque, como você bem falou, nós brasileiros somos acostumados, e isso é histórica e culturalmente, a realmente só cumprirmos a lei se nós formos fiscalizados e severamente punidos. Caso contrário, cria a sensação de impunidade, e essa sensação de impunidade entra num círculo vicioso, né? Você sabe que não vai ser punido, então você continua praticando, né? Circulando de forma errada, equivocada, enfim, não cumprindo a lei. Eu fico mais triste ainda, né? Porque essa reeducação que você fala e que temos que ter, sim, faz parte da fiscalização. Aí colocam-se radares, né? Não, são fábrica de multa. Não, isso aí é só para ganhar dinheiro. Aí aparece em ano eleitoral aqueles outros que querem eliminar os radares, mas querem fazer, na realidade, média com o povo para ganhar voto. O próprio povo, ele quer que fique na indisciplina, né? Que fique sem nada fiscalizando, que ele possa ficar bem à vontade. Infelizmente, é mais ou menos por aí, pelo menos eu penso, viu, Karine? Sim, com certeza, concordo em todos os sentidos contigo, Adilson. É realmente desta forma que eu tenho visto, principalmente essa questão da questão dos medidores de velocidade, os redutores, enfim. Hoje as pessoas não querem ser fiscalizadas, como assim nós crescemos histórico-culturalmente, como eu falei, né? E nós precisamos mudar essa consciência, porque se a fiscalização existe, é porque nós ainda temos infratores. Como você disse, a questão da indústria da multa. Eu costumo sempre falar que a indústria, ela só existe se houver matéria-prima. E se existe, então, a chamada indústria da multa, que eu não acredito, mas enfim, é porque nós temos infratores. Nós ainda temos pessoas, e muitas, aliás, uma grande maioria, que não quer cumprir a regra e a lei. Porém que, no momento, por exemplo, de afrouxamento, nós vamos sentir isso caso seja aprovado. Eu acredito nisso, Adilson. Nós vamos sentir, caso seja aprovado esse tal afrouxamento das leis através do projeto de lei, nós vamos sentir isso daqui a algum tempo. As pessoas vão reclamar, vão dizer que não tem mais organização, não é mais cobrado nada. O brasileiro, me parece que nunca está satisfeito, né? Ele precisa de 8 ou 80, mas ele não costuma ter um meio termo. Então isso me preocupa muito no que nós vamos viver daqui para frente, em termos, né, de acidentes, enfim, de tragédias, como a gente percebeu neste último feriado. Não adianta, o brasileiro é assim, em todos os sentidos, né? Nós estamos falando de trânsito, mas se você Todos. pegar outras coisas, é só pegar a pandemia aí que a gente já vê o que eles acabam infringindo as regras, as normas, as leis, os decretos, querem passar por cima de tudo. Bom, esse texto vai retornar à Câmara. Karine Winter, especialista em trânsito, a gente vai bater um papo, já prepara, Morgana, pra gente conversar com ela num podcast que é muito interessante, né? O conhecimento da Karine, que é especialista neste assunto, e eu quero bater um papo contigo sobre essas flexibilizações, tá bom? Com certeza, sempre à disposição. Um grande abraço, e lembrando que o inspetor Graziano falou, dias de chuva, né? Mantenha uma distância de segurança, o uso do cinto, faróis acesos, diminua a velocidade. Preservar, né? Perceber o risco é proteger a vida, é preservar a sua segurança e de todos. Você está no Estação Notícia.